Pesquisas mostram queda de popularidade de Lula desde a posse. Rapaz. Dados do início do governo e do fim de 2024 mostram que o presidente não ampliou e, na verdade, até perdeu parte do apoio que recebeu nas urnas em 2022. Então, essa pesquisa se refere ao eleitorado do Lula, não se refere a todo o país, é claro, né? O Lula de popular não tem nada, quando a gente se refere de todo o Brasil, tá? Quando a gente faz referência a todo o país, né? Então, essa pesquisa se refere às pessoas que apoiaram Lula. Então, de lá para cá, da posse, né, do dia 1º de janeiro de 2023 até agora, é só ladeira abaixo, é só decadência, tá em queda livre, meu querido. Pois é, por isso que todo dia ele inventa uma história nova, né? Todo dia ele inventa uma narrativa nova, por isso, né, para tentar disfarçar a decadência que é esse desgoverno. Os estudos de aprovação do presidente Lula, divulgados pelas principais empresas de pesquisa do país, indicam que a popularidade do chefe do executivo caiu desde a posse. O conjunto dos dados apontam que, apesar de falar em união e reconstrução, o presidente não conseguiu romper a polarização e avançar sobre o eleitorado que não votou nele em 2022. Né? Vale ressaltar que o Lula, segundo o TSE, né, foi eleito com 50,90% dos votos. Né? Pior ainda, para o petista, é que os números mostram que ele perdeu uma parcela do grupo que o elegeu. Claro, porque grande parte das pessoas que votaram no Lula, e muita gente votou mesmo, porque o povo é besta, o povo gosta de ser feito de otário, né? Muita gente votou porque achou, realmente acreditou. E não é piada não, realmente o povo acreditou, tá? Que ia comer picanha mesmo. O povo acreditou. O povo acreditou que ia tomar cerveja de graça, que ia chover cerveja, que picanha cairia do céu. Aquela picanha, aquela farinhazinha, como diz o Lula, né? A picanha com aquela gordurinha, pois é, na farinhazinha, com a cervejinha. Rapaz, o povo acreditou. 2 anos se passaram, a picanha não chegou, muito pelo contrário. Tudo chegou de caos, de miséria, de desgraça pro povo, de imposto, né? O grosso entrando aí no lombo do povo, mas a picanha não chegou e é claro que isso afetou muito o desempenho, né, do desgoverno. Considerando a primeira pesquisa realizada em 2023 e o último levantamento feito em 2024, né, considerando que todas as pesquisas desse levantamento, né, considerando todas as pesquisas do levantamento, o petista entrará na segunda metade do seu mandato com menos apoio do que conquistou nas urnas. Então hoje o Lula é mais odiado do que era odiado na eleição de 22, tá? Ele é mais odiado do que era odiado na eleição de 22. De janeiro de 2023 a dezembro de 2024, as taxas de avaliação positivas do presidente ou do governo, né, a maneira de perguntar é diferente dentro dos levantamentos, né? Tem gente que pergunta sobre o governo, tem gente que pergunta sobre a pessoa Lula. Caíram na maioria dos estudos. Só na comparação das pesquisas feitas pelo Datafolha, a variação está dentro da margem de erro, mas ainda assim é negativa para o Planalto. Já os percentuais negativos tiveram um movimento contrário, com fortes altas. Só na comparação dos estudos realizados pelo Poder Data, a avaliação negativa do presidente oscilou favoravelmente para Lula, com queda de 2 pontos percentuais de janeiro de 23 a dezembro de 24, dentro da margem de erro da pesquisa. A maior diferença na taxa positiva foi registrada pelo Poder Data. O trabalho do presidente era avaliado como bom ou ótimo por 43% dos eleitores do Lula, tá? Em janeiro de 23. E caiu, olha só, em janeiro de 23, a avaliação como bom ou ótimo, né, era de 43% do eleitorado do Lula, 43%. Guarde esse número. Agora, em dezembro de 24, apenas 27% do eleitorado do Lula, avalia o governo do petista como bom ou ótimo. Então, praticamente, meu querido, caiu pela metade. Olha só, rapaz.
né? Apesar disso, como dito acima, a avaliação ruim ou péssimo recuou 2 pontos percentuais no período. Os eleitores migraram para a avaliação regular, considerado um pit stop antes do eleitorado mudar definitivamente a opinião. O que ocorre? Essa pesquisa se refere às pessoas que votaram no Lula, tá? E petista, meu irmão, petista não reconhece que Lula não vale nada. Petista não reconhece isso. Então veja, para não falar que tá ruim, a pesquisa é tá bom, tá ótimo, tá regular, tá ruim ou tá péssimo. Para não falar que tá ruim nem que está péssimo, é claro que a maioria das pessoas vão falar tá regular. Tá regular. Claro, se tivesse bom ia dizer tá bom ou está ótimo. É ou não é? Se estivesse bom, diria está bom ou está ótimo. Como não está bom, a maioria diz que está regular, ou seja, está péssimo, está horrível. É, rapaz, meu querido. A Quest foi a empresa que registrou a maior diferença na avaliação negativa. Foram 11 pontos percentuais de alta no período. Só no primeiro levantamento, que foi feito de 10 a 13 de fevereiro de 2023, 20% dos eleitorados diziam ter uma percepção ruim ou péssima do governo Lula. Essa avaliação subiu, olha só, eram cerca de 20% do eleitorado do Lula, segundo a pesquisa Quest, feita em fevereiro de 23, 20% do eleitorado dizia que tinha uma avaliação péssima, ruim ou péssima, tá? Essa margem subiu, meu querido. Esse percentual subiu, né? Agora, em dezembro de 24, para 31%. 31%. É um crescimento absurdo, tá? Na avaliação negativa, tá? Rapaz, e lembrando, petista não reconhece que Lula não vale nada. Petista nunca vai reconhecer que o Lula não vale nada. Mesmo assim, a popularidade do Lula vem caindo e as pesquisas demonstram isso, tá, meu querido? A análise de pesquisas de opinião deve ser feita ao longo de um período de tempo determinado e com estudos sequenciais para se ter de maneira mais objetiva a tendência do eleitorado. Os resultados das 6 empresas citadas permitem observar com clareza um viés negativo para o governo nas curvas de avaliação. De fato, velho, o Lula só vem caindo, tá? Não é uma pesquisa que foi feita uma semana atrás, depois, não. É uma pesquisa que foi feita 2 anos atrás e agora foi comparada com essa agora. Então, de ano em ano, né, tem sido feitas essas pesquisas e tem uma tendência de queda muito clara. Muito clara. O governo Lula já era, decadência total. Tá? Não com relação às pessoas que não votaram nele, é óbvio. Se você perguntar pra mim, Lohan, o governo Lula é bom ou ruim? Vou dizer é péssimo, é horrível. Tá? Então essa pesquisa é feita com relação às pessoas que votaram no Lula. E as pessoas que votaram no Lula hoje dizem, olha, é péssimo o governo, não serve pra nada. Fui enganado, fui feito de otário, fui feito de trouxa. Achei que ia comer picanha de graça e levei no lombo. É isso que o povo vai dizer, é isso que o petista vai dizer. Quem tem bom senso, né? Porque tem petista que é tão descarado aí, que se perguntar se tá bom, vai dizer que tá. É igual aquele povo. Tem gente que fala, se você pergunta, cadê a picanha? Chegou? Tem gente que fala, não chegou pra mim. Tô comendo picanha. Tem gente que fala, de tão descarado que petista é. Rapaz, é isso aí. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande pra todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.